Muito boa tarde. Está no ar a Revista da Semana, programa de 25 de junho de 2021, com os habituais comentadores José Faustino e Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindos. Avançamos já para os temas que marcaram a semana. Lisboa vai recuar no desconfinamento, com novas medidas mais restritivas para parar os contágios do vírus da Covid-19. E durante este fim de semana volta a vigorar as limitações de circulação. Só podem entrar ou sair da área metropolitana de Lisboa quem apresentar um teste negativo à Covid-19 ou já o certificado digital da Covid-19. José Faustino, boa tarde. Boa tarde. Vamos ver, eu, como aqui tenho vindo a dizer, andamos nesta situação da pandemia, como toda a gente diz, penso que hoje é unânime, o governo andou a correr atrás do prejuízo. Até que, assustado com aquele problema deste ano, pois digo bem, do princípio do ano, em que se verificou aquela ruptura do oxigênio, os acessos aos hospitais, filas de ambulâncias, enfim, o caos completamente instalado. E tudo porquê? Porque não se planeou, não se acalculou nada, portanto as coisas andavam a ser rei nem roque e ia-se agindo conforme as coisas iam acontecendo. Porém, os especialistas foram sempre falando, foram sempre dizendo, o Estado foi sempre muito renitente em largar números, portanto, falei aqui várias vezes da lei da rolha, isso continua, nós temos dificuldade. Agora, por exemplo, que as coisas aqui em Évora estão um bocado pacíficas, se calhar se o Sérgio perguntar quantos doentes têm internados, o hospital até diz, ou a Administração Regional de Saúde, mas quando a coisa agudiza não dizem nada, é um problema e os dados andam sempre atrasados, e diga-se em bom da verdade que alguns números que vão-se sabendo é através das câmaras, concretamente aqui em Évora, através da Câmara Municipal, que nos permite fazer até o barómetro Covid, que acho que é um bom ponto de referência para as pessoas se orientarem. Mas isso tem a ver com, como eu estava a dizer, a pressão ou a opinião dos especialistas, porque elas não são todas convergentes, mas era necessário criar parâmetros. E os parâmetros foram criados. Mal ou bem foram criados, estão criados. Agora a Ordem dos Médicos até já apresentou novos parâmetros, um gráfico daqueles que eles chamam o quadrado mágico, que não foi inventado pelo governo, aquilo era um modelo já que existia no Instituto Ricardo Jorge, e a Ordem dos Médicos agora fez um melhoramento daquilo, mas chegou-se à brilhante conclusão que o Serviço Nacional de Saúde não consegue responder em termos de dados das variáveis necessárias para fazer os cálculos. E, portanto, o governo optou por mal menor e manteve aquele gráfico. O que eu também acho que é o mal menor, portanto, há falta de melhor, há falta de ser possível, não estão livres de críticas, porque não, mesmo que se queira, não têm outros dados. Perante esta situação, portanto, temos parâmetros para trabalhar. Eu também sempre defendi que entre Évora e Viana do Castelo vai uma grande distância. Portanto, as condições em Évora não podem ser, não devem ser, não tem nada a ver com as de Viana do Castelo. Estão interligadas, estamos no mesmo país, é certo, mas pode haver uma situação em Évora, pode haver outra situação em Viana do Castelo. O governo também optou por isso, fazendo a diferenciação. Eu defendi que isso devia ser dado autonomia ou descentralização de decisões, não me está a ser o termo, é dar responsabilidade aos outros, pronto, agora não me sai o termo. Delegar responsabilidades nas câmaras, mas infelizmente alguns autarcas também nos deram maus exemplos e se calhar até nem foi mau ficar tudo centralizado e assim é o governo decide. A exceção é o autarca de Sesimbra, eu não sei de que força política é que ele é, mas ele disse e pediu ao governo para pôr o conselho dele em estado crítico. Portanto, pessoa lúcida, prudente. Os outros não, querem criar exceções, não, mas com menos densidade, mais densidade. Ora, o problema das densidades é sempre o mesmo. Em Portugal temos este problema, já se sabe que quem trabalha em estatística, quando muda de escalão, é muito injusto, quem está no limite do escalão
por isso é que o cubo mágico do governo foi modificado, mês tom, está em degradê, muda. Se nós formos ver o alemão ou outro qualquer, não, está lá os retângulos, as mesmas cores são fixas, são maiores, têm mais quadrados, mas é o mesmo sistema. É verde, amarelos à volta e vermelhos, são fixos, ali são fixos. Eu gosto mais assim desses fixos. Esses degradês ali entre o laranja e o não sei o quê não são muito para a minha forma de analisar as coisas. Mas as coisas são como são, temos o governo que temos e eu acho que estão a seguir critérios o melhor possível dentro das condições que temos. E Lisboa tem o problema de ter tudo lá centralizado, está lá tudo. Tinha uma solução. Se tirasse o governo de lá, trazê-lo para Évora, para a Guarda, para o Porto, enfim, para sítios mais protegidos. O Conselho, a sede Conselho, com menos casos, com os melhores números, é que tem o governo. O governo vai para lá. Já podem deslocar-se, essas coisas todas. Porque dá mau aspecto no fim de semana aquilo estar confinado e cada um andar para seu lado a começar no Presidente da República. Eu acho que está mal. É uma opinião. Os exemplos vêm de cima. Ora, se o Presidente da República fixasse a presidência no Palácio de Dom Manuel, não sei se ele está pronto ou não, já podia andar à vontade dele. Ou fixar-se em Beja, ou Porto Alegre, ou uma coisa do género, ou Castelo Branco, qualquer sítio. Bom, em Lisboa, as regras são as que há. Eu fui o primeiro também a dizer que dentro das regras de cada nível, aqueles pormenores de aberturas, fechos dos estabelecimentos, há muita estupidez ali metida. Mas isso é próprio do nosso governo. É assim. O que é que a gente há de fazer? Portanto, dentro do possível é assim. Quer dizer, eu não vejo a diferença ao fim de semana de fechar um supermercado à 1h30 ou fechar às 6. Acho que é melhor fechar às 6. Estou a alargar um bocadinho o prazo. Aquela venda ao postigo, voltando atrás, que ainda podemos andar para trás. Não percebo porque é que não de vender fora do postigo com uma pessoa que entra ou duas, conforme o tamanho da loja. Há ali umas coisas que não se percebem bem. Bom, dito isto, vamos lá ver. As medidas, na minha opinião, são para cumprir. Mal ou bem são as que temos e temos parâmetros. Se em Évora houver um aumento de infectados, tem que andar para trás. No desconfinamento tem que recuar. O problema foi em Lisboa. Tem que recuar. Lisboa é igual a outra parte do país. Nem que seja para exemplo. Não é ter uma penalização maior para dar o exemplo. Eu sou contra isso. Em todos os casos. Mas Lisboa tem que ter tratamento igual às outras cidades e às outras regiões do país. E, portanto, mal ou bem são aquelas que estão estabelecidas, são aquelas que têm que se cumprir. E, portanto, eu para mim, concordo perfeitamente que se os números estão a subir, que recuo em Lisboa onde tiver que recuar. Completamente de acordo. Não posso dizer outra coisa. Aliás... Muito bem, para terminar, José Faustino. Para terminar, duas coisas. A primeira é que continuamos muito preocupados, pese embora ao peso do turismo e da restauração, só nas diversões, é só a preocupação. Para sair, para ir passear, para ir para a praia, para ir para as discotecas, para não sei o quê. Não as grandes preocupações com as regras do trabalho e da produção e das pessoas. Isso é que é fundamental. Porque isso é que permite que a economia pare ou não pare. E que se cria o problema de uma crise económica maior ou pior. Portanto, esse é que é o problema. Mas não, fala-se sempre nas questões das diversões. Bem, as pessoas, desde que estejam vivas, ainda se podem vir a divertir mais tarde. Se tiverem a infelicidade de morrer é que é um problema. Só para finalizar o segundo assunto, o segundo ponto é que eu acho que a tranquilidade se apregoa, não pode ser apregoada. Temos de dizer isto está melhor, está pior, os dados estão aí e as pessoas conhecem os dados. Vamos ser claros e falar claros. Dizem os especialistas, não sou eu que digo, até aos 70% da vacinação, eu atrevo-me sempre a pôr mais 10%, 80% para estar mais seguro. É que, em princípio, se atinge a imunidade de grupo. Até lá temos que ter precaução, temos que ser prudentes. Ponto final. Quer dizer, nós não temos hoje os hospitais a arrebentar para as costuras neste momento por causa da vacinação, o que é bom, porque ela está a dar resultado. E agora os velhos, onde eu me incluo, estamos em pé de igualdade com os novos. Porquê? Porque já estamos vacinados. Mas podemos admitir mesmo, podemos ir para o hospital. Portanto, agora estamos todos em pé de igualdade. Mas não estamos imunes. Porquê?
porque só estamos, ainda não chega à metade dos portugueses vacinados, não há vacinas, este é o ponto. E, portanto, até lá temos que ter paciência e temos que aguentar isto. Silvério Cunha, boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. Pois eu acho que nesta questão do desconfinamento é evidente que as regras têm que se cumprir, embora eu pense também o seguinte, eu penso que há aqui dois tipos de pragmatismo que as autoridades estão a seguir. O primeiro pragmatismo é que de facto a população está muito cansada e já não está para, já não aguenta. Já não aguenta e... Professor Silvério Cunha, deixa-me lá interrompê-lo, peço desculpa. Se estão cansados, detem-se à cesta. Pois, mas acontece que... É preferível estar, eu acho que é preferível as pessoas estarem cansadas do que morrerem. Eu sei, mas acontece que não é por acaso que, por exemplo, segundo dados que são digamos, razoáveis, 53%, por exemplo, dos jovens está com depressões e coisas do género. E sabe que aí o descanso não chega, aí pelo contrário, é até o abuso é que é catártico, é que é uma grande capacidade de catarse das pessoas. Portanto, eu penso que há aqui um pragmatismo que é este. As autoridades ponderam o estado de espírito que julgam ser o estado de espírito geral e acontece que à partida as autoridades, portanto, vão com as exceçõezinhas, não é? Bom, essa é assim. Este pragmatismo também é acompanhado por uma outra coisa, que é, de facto, chegou-se à conclusão, parece-me também evidente, o José Faustino disse, e eu acho que é verdade, isto é mesmo assim, a vacinação em massa é a solução, é a única solução, e até inclusivamente, provavelmente, apanhar uma terceira dose lá pelo outono, porque já se percebeu também que a primeira dose não só não chega, porque não basta para esta variante nova, que é mais contagiosa, como inclusivamente nós sabíamos que a primeira dose não imunizava assim tanto. E depois há um outro fator importante que as pessoas estão a esquecer, porque os especialistas não sabem bem, porque eu li aí nos jornais que há vacinas que demoram mais tempo a desenvolver anticorpos do que outras, mas costuma ser um prazo que vai de 10 a 3 semanas. Portanto, uma pessoa que seja vacinada hoje, mesmo com a segunda dose, só desenvolve efetivamente os anticorpos, por exemplo, daqui a 2 semanas. Até lá tem que ter, inclusivamente, pode-se considerar que não está vacinado. E se apanhar o vírus, apanha-o com toda a força. Bom, portanto, eu julgo que ainda há coisas, isto também mostra uma coisa, mostra que há muita coisa que não se sabe, continua sem saber cientificamente mesmo, do ponto de vista científico. Porque também se disse que a tal variante Delta, que veio da Índia, as vacinas não chegariam, para isso está-se a descobrir que sim, mas tem que ser as 2 doses. Portanto, é claro que o grande problema, o meu grande receio até é o outro, é que apareça mais uma variante aleatória, e essa aí sim, que as vacinas têm que ser mais potentes, mais fortes, têm que ser outras, etc. E também acho, no entanto, que os laboratórios devem estar a fazer já a investigação desse domínio, e portanto penso que mais tarde ou mais cedo aparecerá um medicamento, ou aparecerá um outro tipo de vacina mais forte e mais capaz. Mas até lá, de facto, é verdade o seguinte, as pessoas não podem estar como estão, com uma espécie de desvalorização completa da situação. Porque eu acho que o que aconteceu foi também um bocado isto, é que num dado momento entrou-se na euforia de que a vacina era dada, uma dose já chegava para tudo e as pessoas começaram a desleixar-se naturalmente. Isso nota-se muito. Noto isso muito na rua, noto isso mesmo cá em Évora, e notamos isso nos grandes, naquilo que as televisões passam, nos telejornais e tal, em que se vê que as pessoas de facto andam assim, e depois anda tudo também um bocado baralhado na Europa, porque, por exemplo, há países como a França, como a Espanha, que disseram que agora podia-se andar sem máscara na rua, por exemplo. Ora bom, a base científica disto, como se vê, é uma questão que ainda hoje não está completamente esclarecida nem estabelecida, porque há polémica entre os cientistas também. Portanto, eu julgo que neste momento há uma grande dose de pragmatismo por parte das autoridades, porque sabem que também não podem carregar muito a fundo no pedal, por um lado, mas por outro lado também não sabem muito sobre o que está a acontecer. E por isso eu acho que, de facto, essa ideia que o José Faustino lançou de o governo, por exemplo, durante algum tempo estar noutro sítio, é uma boa ideia. Aliás, eu já uma vez aqui disse que até achava que isso devia acontecer com mais frequência, mas eu julgo que isso não vai avante só por uma razão, porque a ideia também, as autoridades ponderam muito o chamado alarmismo social. Porque também estou convencido que iria acontecer uma coisa, se o governo saísse de Lisboa,
as pessoas de Lisboa diriam, parece impossível, estão a fugir, literalmente. Havia logo críticas, havia um coro de críticas nesse sentido. Portanto, eu julgo que este pragmatismo todo tem uma parte de ignorância, que é mesmo típico. Professor, desculpa interromper-lo outra vez. Tem razão. As pessoas iam pensar assim, porquê? Porque eles não cumprem o confinamento. Pois não. Mas se eles cumprissem, se o Primeiro-Ministro e o Presidente da República cumprissem... Mas o Governo não pode cumprir o confinamento porque tem que estar em ação. Tem que cumprir. Peço desculpa, tem que cumprir. Está em ação. Até um outro sítio. Vai para outro sítio. Assim já as pessoas assim já compreendiam. Não sei se compreendiam. Essa é que compreendiam. Agora, seja como for, eu penso que o que está a acontecer é uma mistura de certezas e de incertezas e também uma boa grande dose de pragmatismo. Agora, a situação de facto em Lisboa é grave e eu terminava dizendo, neste momento a maioria das pessoas internadas são jovens. E há dias, nunca mais me esqueço não sei se já disse isto no passado fim de semana, porque eu não sei bem quando é que li isto já, mas uma coisa que li num jornal foi que houve uma médica que disse assim, agora está a ser muito duro entrar nas enfermarias. E acrescentou com um dado curioso, é que antes estavam lá os idosos, e os idosos tinham mais paciência e aguentavam mais a dor e essas coisas assim, e as dificuldades. Agora são jovens, e ela diz que a primeira coisa que se nota é que os jovens que estão ali estão em pânico, cheios de medo. E ela diz que vê-se o medo na cara deles. E tornou-se muito mais duro por uma razão, porque há o aspecto emocional em que é preciso dar uma espécie de reforço emocional a esses jovens que estão aí. E eu, de facto, acho que as pessoas não podem brincar, porque são cada vez mais numerosas as narrativas que dizem que quem, com uma certa idade até de juventude razoável, 30 anos, 30 e poucos, tem apanhado Covid, o chamado Covid longo, tem sido um suplício. E acrescentava outra coisa. Há dias houve um especialista importante que chamou a atenção para um aspecto que, curiosamente, eu já ouvi numa cadeia também estrangeira, um infecciologista chamou a atenção para isso. Disse que até os assintomáticos têm que passar a ter cuidados e passar a periodicamente vigiar os pulmões, porque uma das reações do organismo contra o Covid é criar fibromas nos pulmões. Ora, isso é um perigo a prazo porque é o equivalente ao enfisema. E, portanto, acontece que as pessoas que têm até dificuldades em respirar e que têm Covid longo devem vigiar muito bem os pulmões, e mesmo os assintomáticos devem ver-lhes agora uma vez por ano o que são os pulmões, porque precisamente as sequelas do Covid ainda não sabe quais são. E eu volto aqui a referir o professor Filipe Frois, que disse que só daqui a 10 anos é que saberemos o que aconteceu aos assintomáticos. Portanto, quanto mais aqueles que estão doentes ou que estiveram doentes e que estiveram internados. Portanto, em suma, eu acho que precaução. Agora, eu acho que a população não está a dar tanta importância, e eu penso que é por razões de psicológica coletiva. Eu acho que é uma questão de psicologia coletiva. Há uma parte da população que não aguenta, não quer saber, não aguenta mais. E há testemunhos desses, eu termino dizendo só isto, há testemunhos desses que eu noto muito isso. Houve um jovem ou dois que foram entrevistados e disseram assim, eu não quero saber, eu já não aguento, quer dizer, aquela ideia do não aguento, eu vou para o meio do fogo, apesar de estar cheio de medo dele, que é uma coisa irracional. Mas o grande problema é esse, e eu acho que essa é uma questão, é uma variável difícil de controlar. Vamos para o segundo tema. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a situação em Portugal, o aumento de casos e a expansão da variante Delta, podia ter sido evitada se o governo não tivesse aberto a porta aos turistas britânicos. José Faustino. E disse bem, porque nós passamos a vida nisto. Tudo o que é mau, isto já vem das crises económicas e tudo o que se diz mal, não é mal, é uma crítica. Eu acho que a chanceler alemã não quis fazer uma crítica a Portugal, comentou uma situação, uma observação, uma crítica construtiva, digamos assim, e que é verdadeira. Vale o que vale, mas é verdadeira. Agora, esta invasão dos ingleses, com toda a franqueza, acho que nós falámos aqui nisso, pareceu-me caricato. Eu já aqui chamei à colação uma vez aqueles filmes das tragédias americanas, o máximo o Tubarão, em que, e o Tubarão lembra-me perfeitamente, que é do Tubarão, há um tubarão lá dentro d'água. E os empresários e os tipos lá das autoridades
à viva força que nem querem visitar as praias. Não é? E há ali uma parte em que há um avistamento, novamente, do tubarão e estão ali no impasse. A praia é vedada, o responsável da segurança consegue isso. Mas lá com o presidente da Câmara, fecha, não fecha, abre, não abre, andam ali 2 ou 3 dias em despique e de repente o homem toma a decisão e o Conselho Municipal, lá tem outro nome, decide abrir a praia às pessoas. Não sei se te lembram desta imagem no Tubarão. Lembro. E então aquilo feito pelo Spielberg, que é espetacular, tudo a caminho da praia, com as coisas, como as pessoas reagem, com os sombreiros, uma grande festa, tudo. E tudo corria do melhor até que apareceu o Tubarão. Bom, eu lembrei-me, com a chegada dos ingleses ao Algarve e a Portugal, dessa cena do Tubarão. Mas, quer dizer, nós, de repente, eu vejo coisas que fico espantado. Eu fico espantado, porque o professor estava a dizer, e com toda a razão, eu percebo que os miúdos andam enfim, traumatizados e tudo isso. Os meus filhos já não são meus jovenzinhos, infelizmente para eles e para mim já estão a ficar também mais para o velhote, mas pronto, ainda são jovens, vamos assim considerar. Agora, tenho 3 netos que são crianças, e aquilo que eu verifico é, dentro do princípio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é preciso as crianças estarem sempre em casa, os jovens não é preciso estarem sempre em casa, podem ir fazer o seu convívio, ir ao bar beber uma bebida, tudo isso se pode fazer, mas tem que se fazer com cuidado. Não é como era de antes. Tendo os cuidados, as pessoas andam desanuviadas, não há problema nenhum. Quer dizer, não é como tudo, nem é 8 nem 80. Portanto, e talvez as pessoas percebam. Agora, o que não pode acontecer é aquilo que se vê ali na televisão, como foi o caso ontem, no Porto, ontem, na noite de São João, a polícia aguentou aquilo até à meia-noite, depois mandou-os para casa, o que também me parece razoável. Porque é que aquela gente havia de andar ao molho em cima um dos outros, parece que a fazer a propósito e a beberem cervejas? Eu acho que quando estão a beber a cerveja não podem ter máscara, mas enquanto bebem e não bebem podem ter máscara, podem pôr a máscara para baixo, vai um golo, podem falar com a máscara, até se torna engraçado. Eu não sei, mas eu estou-me a ver no meu tempo de jovem, se calhar o professor que andou por essas alturas, se calhar se fosse no nosso tempo andava tudo de máscara, vamos beber uma cerveja. Tira a máscara, bebe. Tira a máscara, não bebe, paga uma rodada já estava. Arranjava-se logo um jogo à volta daquilo. Era assim que as coisas eram era outro tipo de coisas. Eu acho que tudo é possível fazer-se. Agora, a senhora Merkel tem toda a razão. Então, como é que é esta abertura? Parecia o filme do Tubarão, tudo a correr para o Algarve, tudo coisa. Depois, o governo inglês, e bem, dentro dos parâmetros, não é porque não gosto de Portugal, não é porque quer mal a Portugal, não é por uma manobra política para conter lá os ingleses para gastarem o dinheiro internamente, nada disso. É porque os parâmetros dão o que dão. Os parâmetros subiram, que era verdade, fechou-se as saídas para Portugal. Eu há bocado estava a falar sobre a imunidade de grupo, mas resta sempre o problema das viagens. Mesmo depois da imunidade de grupo, mesmo com 70% ou 80% dos portugueses todos vacinados, ainda resta vacinar o resto da população do mundo. Nos países desenvolvidos está tudo muito desenvolvido, mas nos países mais atrasados falta vacinar muita gente. E, portanto, as fronteiras estando abertas, os voos estando abertos, tudo isso. E essa é a tendência. Como se sabe, o vírus viaja com muito mais facilidade. Portanto, nada está a salvo, sem, digamos, a população mundial estar 80% vacinada. Cá para os meus cálculos de segurança. Não é? Como se muito dizer, bem. Com o coeficiente que agasse mais 10% em cima dos 70%. Portanto, para mim, 80% da população mundial toda vacinada. Portanto, e aí sim. Agora, os ingleses podem vir, toda a gente pode ir com cuidado, com as coisas como estão estipuladas, mal ou bem, e depois também não percebo outra coisa. Eu tenho os meus filhos longe daqui, costumo visitá-los, costumava. Durante a pandemia, eu não os visitei ainda, juntamos-nos apenas no verão. Mas qual é o problema? Esperemos que isto acabe rapidamente, mais um ano ou dois, sei lá, mais um ano, não, já vamos no segundo. Vamos ver o que é que acontece.
mas é preferível estarmos todos vivos e podermos nos encontrar do que essa possibilidade de desaparecer. Como tenho a infelicidade de conhecer alguns amigos meus que já tiveram baixas familiares. Isso é que é muito triste e pesaroso e que não se pode, e irreversível, não é? Muito as pessoas têm que perceber o problema, têm que perceber as coisas. Silvério Cunha, a sua opinião? Bem, a observação da chanceler Merkel, claro que faz sentido. Aquela coisa dos ingleses foi um bocado caricata, não é? Por um lado, a Champions, não é? Que veio aquela gente toda, curiosamente foi para o Porto, mas não em Lisboa. Não, mas, professor, desculpa, a do Algarve foi pior, eu não sei se o senhor se lembra. Foi. E tenho que dizer, também foi pior. Embora, curiosamente, a variante Delta esteja, de facto, em Lisboa, não é? Mas a questão que se coloca é esta, é que os ingleses também, foi caricato também por uma razão, porque nessa altura a variante Delta era muito mais abundante em termos proporcionais no Reino Unido do que em Portugal. Portanto, acontece que teria competido ao governo português ter posto, digamos assim, à partida um freio a isso. Agora, eu acho que também não o fez como sinal, é a questão do turismo, como sinal de abertura. No fundo, a ideia foi essa, foi o otimismo da abertura económica, e dar uma espécie digamos, de ânimo a esse setor da economia, que eu acho que de facto, pesa muito no PIB, há países em que pesa mais, mas acontece que pesa muito e o governo quis dar esse sinal, que se traduziu, aliás, numa coisa curiosa, porque estes fenómenos de massa, nós não conseguimos aperceber-nos disso quando a lógica da ação coletiva começa a funcionar. Por exemplo, quando houve essa licença geral, no Algarve houve logo imensas marcações até para tempos depois e tal, porque as pessoas convenceram-se que desta vez que podiam vir para ali fora. Diga-se de passagem que o governo inglês abriu o corredor verde para a Madeira agora, mas acontece que foi de facto, a meu ver, uma imprudência, e acontece que foi uma imprudência que saiu cara, a meu ver saiu cara. Não tanto, eu não penso que, atenção, que também a observação da chanceler Merkel tem, a meu ver, um ponto que pode não ser inteiramente verdadeiro. Não é só os ingleses, o problema também que se põe não é só os ingleses, é que toda aquela população que vem enfim, do continente, do subcontinente indiano, Paquistão, Bangladesh, Índia, etc., e que vem muito para a Europa agora, que há uma muita circulação. Todas essas pessoas, de facto, também temos cá um número razoável de comunidade a esse nível, desses países. E, portanto, eles também vieram. E, portanto, Portugal, sob esse ponto de vista, é um país que tem mais riscos do que, eventualmente, outros que não têm populações oriundas dessas regiões do mundo. Em consequência, eu acho que foi uma imprudência, mas foi uma imprudência, a meu ver, e a observação da chanceler Merkel tem razão. Evidente, cautela é caldos de galinha, nunca fizeram mal a ninguém, não é? Vamos para o próximo tema. Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, está a ser criticado por ter pedido aos portugueses que se desloquem de forma massiva a Sevilha para assistirem ao jogo da seleção portuguesa no domingo contra a Bélgica, no Euro 2020. José Faustino. Vamos lá ver. Isto... eu, por dever, obrigação, respeito pelas pessoas que nos aturam aqui todas as semanas, eu tenho que ouvir coisas que, se não fosse esta minha missão, eu não ouviria, não é? Portanto, o Dr. Ferro Rodrigues é daqueles que eu não ouvia. Apesar de tudo, há pessoas que eu não quero ouvir. Opiniões que não me interessam. Absolutamente nada. Assim que os vejo na televisão ou na rádio, desligo e no jornal não os leio. Há pessoas que não me interessam a opinião deles para nada. O problema é que Ferro Rodrigues é o presidente da Assembleia da República. Portanto, este não o posso desligar. O primeiro-ministro também não, o presidente da República também não, e por aí adiante. Alguns desligo, mas governantes isso não pode. Quer dizer, são comentadores e fazedores de opinião, isso, a opinião deles não me interessa para nada. Agora, em relação ao que disse Ferro Rodrigues, disse isto como podia ter dito outra coisa qualquer. O problema, eu acho que o problema é que a incapacidade, não digo incompetência porque é mais grave, a incapacidade desta gente é de tal maneira que eles são surpreendidos, eles próprios esquecem
por afirmações que não correspondem à realidade, nem podiam ser afirmadas na realidade que se vive. Ou seja, eles estão completamente desligados da realidade. É um problema que nós, um fenómeno já há muito tempo criticamos, que os governos estão muito afastados das populações, não sabem, não têm vida, não sabem como é que as pessoas funcionam e tudo isso. E nestas alturas agudas é evidente, não é? Por exemplo, se tiver ali uma coisa inundada de gasolina, eu não posso dizer, vão com um fósforo para verem melhor e tal, um fósforo verdinho, que sempre dá mais luz e coisa. Está desligado da realidade. É a mesma coisa, quer dizer, isto é uma coisa, eu não sei como é que é, eu não sei, quer dizer, eu com toda a franqueza, tenho respeito pelo Presidente da Assembleia da República e habituei-me a conhecê-lo há muito tempo, é uma figura, eu não consigo encontrar explicação para isto. Se o meu neto Lucas dissesse uma coisa destas, eu abria os olhos e ficava a olhar para ele. Olha lá, o que é que estás a dizer, rapaz? Mas é uma criança com 6 anos. Agora, o Presidente da Assembleia da República, ele passou-se completamente. Só isto é que explica aquele ponto que estávamos a falar anteriormente, aquela tal minha proposta que se torna absurda do governo sair de Lisboa, porque isso é impensável. Claro. Porque para eles a vida existe para os mortais. Né? Porque ele vai por exemplo, eu nem quero bater mais no ceguinho. E lamento profundamente, basta meter a morte de uma pessoa. Lembram-se de um atropelamento que houve com o carro do ministro, como é que ele se chama? Eduardo Cabrita. Do Cabrita. E como ninguém falou nisso? Eu estou convencido, acho que nem o Correio da Manhã falou nisso. Eu estou convencido que se fosse eu ou outra pessoa que tivesse uma infelicidade daquelas, ainda não se tinham calado, a conversa continuava e tal. Ninguém soube nada, não se percebeu nada. Os pormenores não se sabe o que é que aconteceu, não sabe o que é. Ou seja, as pessoas de facto, as pessoas não, os governantes, e esta gente vive num mundo, numa bolha, numa redoma que não tem nada a ver com a realidade. Quer dizer, eu acho que o Ferro Rodrigues foi sincero. Ele quando disse, vamos todos para Sevilha, massivamente, não era aos portugueses, ele não se estava a referir a mim, estava-se a referir ao governo, à presidência da República e aos amigos que estão na bolha. Não podem ir à vontade, não tem problema nenhum. Vão num autocarro que é fretado, metem-se num avião que não deve ser da TAP, porque a TAP não tem portuguesa para isso, e vão a caminho de Sevilha, o avião espera por eles e voltam para trás. Portanto, podem fazer isto, tudo isso. Agora, muito bem, para avançar para um português, para um indivíduo que está com dificuldade para o seu trabalho, precisa de um papel para entrar amanhã em Lisboa ou noutro sítio, ou visto, se calhar estou enganado, eu também quero ir a Sevilha. Mas você não pode ir a Sevilha, não pode passar, por exemplo, está aqui vedado. O jogo é no domingo, não é? Ajuda-me lá. É no domingo. Há um cerco sanitário em Lisboa, não é? Parece que vai haver ou não vai? Até como é que vai tudo massivamente? É ele que passa credenciais. Muito bem. José Faustino. Poxa, Silvério Cunha, a sua opinião. Não tenho mais palavras. Ponho 3 vamos pontos. passar a palavra ao Silvério Cunha. As afirmações do... Que há de ter muito para dizer. As afirmações do Presidente da Assembleia da República são um bocado caricatas, não é? Porque aquilo parece que saiu espontaneamente, como se tivesse uma situação normal em que toda a gente ia massivamente. Aquilo foi um ataque ele entusiasmou-se com aqueles estádios cheios de gente e, portanto, como se entusiasmou com aqueles estádios cheios de gente, disse, vamos todos para ali abaixo. Bom, eu por brincadeira diria assim, eu até acharia uma manobra política inteligente se nós fôssemos todos para Sevilha, invadir Sevilha, e dissemos assim, agora não saímos daqui sem nos restituírem a Olivença. Bom, podia ser uma coisa desse tipo, e portanto, uma manobra política ou militar, digamos assim, mas acontece que
Claro que o Presidente da República já veio lançar a seguir, veio lançar a água da fervura e veio tentar explicar aquilo que disse o Presidente da Assembleia da República, mas de facto ele foi imprudente e a mim o que me espanta é um bocado isto, de facto eu não tenho palavras para dizer porque aquilo não tem sentido, não é? A não ser que se parte do princípio de que são as pessoas da Guarda, de Castelo Branco e de Bragança e que de Évora, que vai tudo para Sevilha a correr e que passa sem problema nenhum. Então a gente sabe que hoje em dia, aliás, burocraticamente, quem mesmo se tem que ir até de fazer viagens de avião, está vacinado e tudo, tem que fazer de facto testes, tem que apresentar documentos. Hoje em dia, aliás, já há um documento eletrónico nos aeroportos até para tratar do assunto e, portanto, pronto, isso é só dizer que a coisa não é fácil. Outro aspecto ligado a este, que é um bocado caricato, é o seguinte, é que a TAP apresentou, as companhias aéreas reagiram, e a TAP acho que é com 100 e tal euros no bilhete e a Ryanair com 37 euros, que é uma coisa que por acaso também meteu, e foi uma resposta, eu acho que a Ryanair respondeu ao Presidente da Assembleia da República com todo o entusiasmo, como se vê também, seguindo uma boa regra de mercado. Agora acontece o seguinte, é que eu acho, é que de facto foi tudo um bocado caricato. Eu às vezes penso que há um aspecto que nunca aqui falámos também, mas que acho que é de abordar para este efeito. Os ministros, o próprio primeiro-ministro, que não pode, claro, controlar toda a gente, eu acho que também há aqui um déficit de staff. Ou seja, quem está nestes lugares tem que ter um conjunto de conselheiros muito bem colocados a nível de comunicação, a nível de leitura da opinião pública, etc., para darem conselhos sobre aquilo que se diz e aquilo que não se diz. Porque, mas também é preciso que eles depois façam aquilo que os conselheiros dizem. Não, sem dúvida, mas eu estou convencido, mas sabe que eu já pensei numa coisa, já pensei que na verdade esses conselheiros até não existam, ou se existem, são muito incompetentes, porque às vezes sou convencido disso, e dá uma sensação que as pessoas dizem, mas seja como for, claro, isso não justifica, bem entendido, uma pessoa que tenha mínimos de senso, bom senso, não é? É uma questão de senso comum. Não vai dizer, vamos todos massivamente. Massivamente é ir 100 mil portugueses, uma coisa qualquer assim, quer dizer, uma coisa impensável. Portanto, eu acho que é um bocado caricato. Acho que foi de forma benevolente, direi que foi um arrobo patriótico do Presidente da Assembleia da República, e o Presidente da República veio dizer, bem, isto não é bem assim, só pode ir quem quem apresentar testes negativos e o certificado de vacina e tal, e a coisa ficou por ali, e hão de reparar que o Presidente da Assembleia da República nunca mais disse nada, calou-se imediatamente. Portanto, é o que eu posso dizer a isso, é um bocado caricato. Muito bem, vamos para o próximo tema. Há uma nova polémica relacionada com os direitos da comunidade LGBTI, que foi provocada por emendas legislativas efetuadas pelo governo da Hungria. José Faustino. Isto, volta e não volta, este problema do LGBTI, este I que é que tenho uma grande dificuldade em perceber este I, mas enfim, deve ser que sou burro. Mas os LGBTI, já disse aqui várias vezes, não é por mim, podem aqui meter mais letras à frente, não é por mim que a vida deles lhe corre para o torto. Não. Sou contrariamente tudo aquilo que os possa prejudicar, tendo todos os direitos como toda a gente. Agora, vamos lá ver se nos entendemos. Já tenho dito isto muitas vezes, peço desculpa a esta gente, com todo o respeito, porque merecem tanto respeito como aos outros, mas eu sou heterossexual, não sou homossexual, não sou praticante disso, não sou heterossexual. Há alguma bandeira dos heterossexuais? Não há. Eu acho que até havia aí um sururu se houvesse, mas podia haver. Pondo as coisas nestes termos, este problema da homossexualidade e do B, e do T, e do I, dessas coisas todas, e mais palavras, são coisas que têm que ser encaradas, faladas e explicadas a determinados níveis e determinada forma de fazer as coisas.
E, devido ao chamado lobby gay, têm-se introduzido coisas, enfim, que eles puxam a brasa à sardinha deles, e isso não vê mal ao mundo. Agora, o resto dos outros todos, incluindo alguns deles, também podem pensar assim, bom, vamos lá pensar isto com ponderação, vamos lá estudar bem esta situação. E eu lembro-me do casamento de homossexuais. Foi pensado, foi muito discutido, mas o resultado não foi o melhor, confesso. Porque o casamento, eu acho que os seres, ou qualquer bicho, seja o bicho homem, seja o bicho grilo, seja o bicho cão, seja quem for, qualquer bicho tem dois sexos, ou masculino ou feminino. Ponto final. O resto da conversa não interessa para o caso. Isso cada um faz da vida o que quer e entende. Não é preciso andar sistematicamente a debater nisto. Nem dizer que é perfeitamente normal um homem gostar de um homem ou gostar de uma mulher. Não é. Não é. Não é. Portanto, agora, é aceitável nos termos da lei? Há alguma penalidade? Não. Pode ser penalizado por isso? Não. Perde os seus direitos? Não. Tem esse dever? Tem esse direito? Tem. Nada. Tem um cidadão igual. Tem que ser respeitado, não pode ser ofendido. Nada. Tudo. Mentalizar as pessoas para conviverem com estas situações, etc. Agora, isto é sempre mal discutido. Depois a seguir veio a adoção de crianças. Essa ainda foi pior a discussão. Mas pronto, lá se resolveu. A sociedade tem incidente. Por exemplo, orgulho gay. Eu não tenho nada contra as pessoas que tenham orgulho, seja daquilo que for. Eu nasci em Évora, posso dizer, orgulho da Évorense, orgulho de não sei quê. Está tudo bem, têm o direito de fazer aquilo que quiserem. Agora, porque houve um cavalheiro que faz estas coisas, que é o Sr. Orbán, que é o presidente da Hungria, fez uma lei, como ele explicou, disse que, não, isto aqui é para defender as crianças, para que na escola nem lhes ensinam determinadas matérias, da forma que os pais, alguns entendem, e para mudanças de sexo é a partir dos 18 anos. Isto dito assim até parece razoável, mas pode não ser. Isto carece de observação, carece de conversa. Onde? No âmbito da União Europeia, por exemplo, antes de começarem a fazer cartas de repúdio e 30 por uma linha, e depois queriam aproveitar, pôr com a famosa bandeira do arco-íris o estádio, não sei onde, em Munique, ou não sei o quê, com as cores do coisa, e protesto. Como diriam os nossos amigos comunistas, o que se passa em cada país é com cada país. Ou agora já não é. Portanto, parece que o que se passa na Venezuela é um problema do Estado da Venezuela. O que se passa na Rússia é um problema da Rússia. Quiçá na Coreia do Norte. Então, agora, na Hungria já mudou. É uma lei interna. É criticável? É. Deve ser discutida? Deve. Agora, este tipo de manifestações levam a alguma coisa a modificar-se na Hungria? Não. Poderia haver uma intervenção diferente? Podia. Podia-se falar numa cimeira na União Europeia, não faz ideia. Eu acho que o Sr. Orbán tem defeitos, mas dá o corpo às balas. Eu já o ouvi explicar a lei lá em cima, até a dizer, no tempo que mandavam cá os comunistas que isto era duro e que havia perseguição a homossexuais, eu defendia a liberdade sexual. Eu sempre fui. Carece de demonstração. Foi verdade ou foi mentira? Se é verdade, bom, não temos aqui propriamente um homofóbico. Portanto, vamos devagar. E, portanto, eu acho que estas coisas têm trazido muito. Lá está, é talvez da pandemia. Andam muito oprimidos, ficam eufóricos. Quer dizer, não pode. Quando se bate numa pessoa branca, deu-se uma chapada. Ora, perdemos aqui o contacto com o José. Não ouvimos aqui esta parte. Não ouvimos aqui esta parte, perdemos aqui a ligação. Mas diga. Estou eu a dizer, está-se a ouvir agora. Estou eu a dizer que
chegou-se a um exagero que se alguém branco ou negro, se um negro bater no outro negro, ou um branco bater num branco, ou uma mulher bater numa mulher, é uma agressão, muito bem. Mas se for um branco a bater num negro é racismo. Se for um branco a bater num branco, um homem a bater numa mulher, é machismo, é violência sexual, quiçá violência doméstica. Eu já ouvi agora aí a violência doméstica, parece que até abrange pessoas que não vivem em comum, não é nada. É muito abrangente, é um conceito muito abrangente. Isto é que não pode ser. José Faustino, para terminar. Isto não pode ser. Como é bom de ver, isto não pode ser. Isto é esta falta de racionalidade na discussão das coisas que nos pode levar a coisas terríveis, muito piores que o Sr. Orbán a meter leis, para decretar leis desta na Hungria. Estas coisas. E não estou a dizer que a lei é boa, nem defende a lei, não é nada disso. Não estou a dizer que defenda a lei, porque não ali, não sei, em pormenor. Agora, estas coisas têm que ser vistas com profundidade. Por exemplo, eu ponho uma questão, eu acabo, não ponho uma questão, não penso sério que é para começar outra vez. Não, uma dúvida. O ser humano, os cidadãos, atingem a sua maioridade aos 18 anos. Eu até acho que é muito novo, devia ser aos 20. Mas pronto, aos 18 anos. Muito bem. Eu pergunto, algum cidadão tem o direito de mudar de sexo antes de 18 anos? É que ele até aos 18 anos, até ter a maioridade, salvo erro, nem um carro pode conduzir. Portanto, há coisas que ele não pode, não é responsável, não é maior, ainda não está emancipado e pode mudar de sexo. Pergunto, se lhe der jeito pode cortar um braço ou uma perna? Não um cidadão maior, quanto mais um menor. Portanto, há coisas que requerem reflexão. Eu não digo que não possa. Gostava de ver o problema bem discutido por psicólogos, por psiquiatras, por cientistas, por gente que sabe da coisa. Eu gostava de os ouvir, não sou eu. Mas são coisas que eu não tenho a certeza disto. Se me perguntassem, pode ou não pode, eu diria, ao cuidado é melhor não. A partir dos 18 anos, pronto, já vai lá o que quiser. Silvério Cunha. Bom, eu creio que estas questões, digamos, a questão da Hungria insere-se numa questão mais antiga, que é a seguinte, é que no fundo, enfim, a verdade é que as sociedades sempre penalizaram muito os LGBT em geral, criminalizando. Curiosamente, devo dizer que Portugal foi dos poucos países onde, desde o século XIX, o Código Penal não previa a homossexualidade como crime. Havia sim, era discriminação social, outras coisas do género. Mas acontece que é uma coisa curiosa que pouca gente sabe. Não estou a ouvir, desculpe. Eu fiz ao contrário. Hoje isto não está a correr bem. Peço desculpa, deixe-me interromper. No tempo do Salazar não havia homossexuais. Não, como hoje, não sei se sabe, no futebol também não há. Pois, mas isso também é por razões que eu acho que têm a ver com o certa forma que a sociedade tem simbolicamente de ver a questão. Agora, o problema é igual, professor, é igual. Mas a questão que países como, por exemplo, a Inglaterra, só nos anos 60 que abandonaram a criminalização da homossexualidade. Agora, a grande discussão que se coloca é um bocado esta, em sociedades onde simbolicamente essas minorias, até as minorias, eram discriminadas, perseguidas, inclusivamente incriminadas, e há casos célebres, não é? O Oscar Wilde, por exemplo, que esteve, o grande escritor britânico, que chegou a estar preso 2 anos e que foi completamente arrasado, até fisicamente, por torturas na prisão e acabou quando saiu, ele viveu mais 2 anos até. Acontece que isso que aconteceu, obviamente que levanta naturalmente a possibilidade de as minorias se organizarem e, portanto, virem reclamar os seus direitos. O problema do que o Orbán levanta, e depois já voltarei à Inglaterra porque é uma questão importante que eu acho que é importante dizer. O problema que o Orbán levanta é o seguinte, é que eu acho que a lei é polémica num ponto importante, é que a lei estabelece implícita ou explicitamente correlações entre a homossexualidade e a pedofilia, o que é uma inexatidão científica absoluta. Aliás, curiosamente, sabe-se muito até que a maior parte da pedofilia é exercida por heterossexuais. Agora, o problema que se coloca é que é muito simples e põe-se a questão assim. A sociedade inglesa, que é uma sociedade
é talvez a sociedade liberal mais antiga do mundo, incriminou sempre a homossexualidade até os anos 60, até meados dos anos 60 por aí. E na altura houve um grande pensador do direito liberal, Herbert Hart, que escreveu um grande livro, que eu aliás costumo até, nas minhas aulas falo nesse assunto. Herbert Hart escreveu um grande livro intitulado Direito, Liberdade e Moralidade, e que deu uma grande polémica, e ele era um liberal e dizia que as questões de orientação sexual são questões que cabem no âmbito das liberdades individuais. Portanto, desde que a pessoa seja maior e vacinada e as relações sejam consentidas, não há problema nenhum. E é engraçado que a obra causou teve um peso tão grande, que o Parlamento Britânico, os deputados leram o livro, e de facto o livro aliás não é muito grande, eu até tenho aqui, e acontece que o Parlamento Britânico despenalizou a homossexualidade. E acontece que, e é o que se mantém hoje, claro, evidentemente pressupõe-se sempre que é entre maiores e consentidas. Pronto, isto está tudo bem. O resto, o resto, a meu ver, já são questões mais discutíveis, e são questões que obviamente podem ser discutidas e que podem levantar muitos problemas, sei lá, se aos 16 anos já há doutrinação ou não, sexual. Claro que nós temos aqui depois confusões legais, porque se uma pessoa pode casar aos 16 anos, obviamente que então tem autonomia depois sexual a esse nível. É por isso que a nossa lei só pune a pedofilia até aos 13, e os 14 e 15 é abuso de menores, e depois a partir dos 16 é violação, no caso de não ser consentido. Acontece que o grande problema que se coloca é este, é que Orbán, sob esse ponto de vista, não é um liberal, não é liberal, e não é liberal. Claro que aqui eu faço sempre uma pergunta marota, que é esta, que é a retórica, que é, se ele não é liberal, então porque é que ele deve ter economia de mercado? Diabo? Que diabo? Não pode ser, porque em teoria foram os liberais que inventaram a economia de mercado. Portanto, acontece que há uma data de incoerências a esse nível, e acontece que Orbán está a querer a cavalgar, a mover uma onda que é aquela onda que até o derrotou no próprio Parlamento húngaro, onde ele tem maioria, porque ele, com o pretexto de que com a pandemia o governo legislava em vez do Parlamento, há tempos ele queria continuar a legislar depois da pandemia. Lá está, a pulsão autoritária dele. E foi até o Parlamento húngaro, com o seu partido, que o derrotou e disse, não, agora é o Parlamento que passa a legislar nas matérias que a Constituição prevê. Portanto, o que sucede é um bocado isto, é que de facto realmente Orbán, portanto, a meu ver, é claramente um iliberal, e a lei tem ali alguns enviesamentos que de facto não levam a lado nenhum, até por uma razão, porque o Estádio de Munique não ficou com as cores do arco-íris, mas por exemplo, a UEFA, que foi contra, acabou por pôr o símbolo da UEFA com as cores do arco-íris, nas suas cores oficiais. Os outros estádios na Alemanha, todos ficaram iluminados com as cores do arco-íris. A Câmara de Munique, que é da democracia cristã alemã, pôs todos os edifícios públicos com as cores da bandeira do arco-íris. Ou seja, isto só dá mau resultado, é ao contrário. E o primeiro-ministro holandês, que é aliás um homem que, como sabe, não é amigo de Portugal, que nos acha a nós uns gastadores, veio dizer que Orbán não está a fazer nada na União Europeia e que devia ir para a rua imediatamente. Disse isso das anteontem, ou ontem ou anteontem. E acontece que a Holanda tem algum peso. Sucede que, curiosamente, no meio disto tudo, o governo português acabou por dizer que não era neutro, mas depois acabou por assinar a carta também contra o Orbán. É evidente que o grande problema que se coloca aqui é este, é que nós, se vivemos em democracias representativas de cariz recorte liberal, nós temos que seguir e admitir que as questões LGBT são do âmbito individual. É evidente que, e cabem no âmbito das suas próprias, digamos assim, da autodeterminação, que aliás a nossa Constituição prevê, numa revisão até constitucional, em que foi o CDS que fez a proposta, e que foi até aprovada por unanimidade pela Assembleia da República, a nossa Constituição. Chama a atenção também para um ponto interessante nas redes sociais. Houve um banco aí conhecido na nossa praça, cujo nome não vou revelar, por razões de publicidade, que pôs o seu símbolo também com a cor do arco-íris. E houve um dirigente nacional do CDS, numa rede social, publicou o seguinte comentário: mais uma razão para eu deixar de ser cliente. E acontece que um outro dirigente do CDS
veio para essa rede social e desancou de alto a baixo o seu companheiro, dizendo que ele não estava a fazer no CDS nada, fosse para a rua, que os valores da democracia cristã não são esses, que uma sociedade liberal não pode tolerar pessoas iliberais e para aí fora, tal. Portanto, acontece que, efetivamente, nós temos que demarcar as fronteiras. As fronteiras essas questões são de foro individual. Se não causarem escândalo público, mas forem contrário à ordem pública... O que a lei fala, principalmente, aquilo que me chegou, é o ensino destas coisas a crianças. Bem, isso é conhecimento. Ou seja, ir para lá, não é conhecimento. Não, então será que há razão quando se diz que não deve haver religião e moral dada para a Igreja Católica nas escolas? Por alguma razão. Porque também não há muçulmana, também não há hindu. Sem dúvida, mas a questão que eu coloco é esta. Porque é que há de haver esta? Não, os pais não têm direito a dizer que não querem. Não, eu acho que o que se passa é um bocado isto. Vou perguntar, não é? Não, são questões fraturantes que ainda hoje a sociedade discute muito. Por exemplo, é como dar educação sexual às escolas. Muitas famílias não querem. Mas, professor Silvério Cunha, já sei que vou arranjar zangas, já não é por mim coisa. Mas sei lá, eu não gostava que ensinasse aos meus netos que lhe dissessem assim: tu és rapariga, tanto podes gostar de uma rapariga como de um rapaz. Isto tem um valor, para mim, absolutamente zero, dito aos 8 anos. Não vale nada. Isto não deve ser ensinado na escola. Bem, eu acho que porque não é verdade. Não, para mim isto não é uma evidência. Mas a questão não deve ser por aí. Então, o que ele diz é que essa matéria não pode... Agora, ensinado nas ciências sociais a sexualidade do ser humano, os homens e as mulheres explicarem tudo, os órgãos sexuais, tudo, como é que aquilo tudo funciona, estou de acordo. Gostava que os meus netos aprendessem. Agora, eu acho, podem ser assim, pode ser assado, pode ser cozido. Mas eu acho que a questão como é que uma criança com 8 anos percebe aqui o I que ainda não percebi? Sim, eu também não. O I quer dizer o quê, Sérgio? Como é que é? LGBTI, o I quer dizer o quê? Os transexuais. O I. Intersexual. Intersexual. Eu não sei o que é um intersexual. Claro. Qual é a necessidade que eu tenho de explicar ao meu neto o intersexual? O que é que isso adianta para a vida da criança? Mas essa é uma questão que eu concordo consigo num ponto que é o seguinte: essa é uma questão de conteúdos. Ou seja, eu acho que não fica mal ensinar a crianças que se deve ser tolerante e que as pessoas podem gostar umas das outras por razões que ultrapassem diferenças. Agora, eu acho que é uma mensagem que pode ser difícil pedagogicamente transmitir às crianças. E é uma matéria que deve ter ser estudada a nível de conteúdos, com um programa muito rigoroso e o mais científico possível. Eu concordo com isso. Senão caímos na propaganda, claro, caímos na propaganda. Exatamente. Muito bem. Ainda temos um tema na nossa ordem de trabalhos. Agora, mas eu acho que devemos considerar isso no âmbito, o Parlamento húngaro, a meu ver, enxergou-se claramente no âmbito daquilo que eu chamo aquilo que é, digamos, o âmbito das liberdades individuais. Acho que veio claramente o atentado à democracia liberal. Muito bem, vamos avançar para o último tema, já estamos em cima da hora, mas gostava de vos ouvir falar sobre a audição do Presidente da Câmara de Lisboa na Assembleia da República em relação à comunicação de dados de pessoas, de manifestantes, às embaixadas dos países. Para comentário rápido, o que há a acrescentar sobre este assunto, José Faustino? O que há a acrescentar é que isto mais ou menos está a tomar os contornos daquilo que eu sempre pensei. Nunca foi sempre igual e tenho a certeza que o tratamento também não é igual. Não posso provar. Não fui lá e fui fazer a auditoria, mas tinha curiosidade em que isto fosse feito por um auditor externo, independente, a ver o que é que acontecia. A ver se os manifestantes tiveram todos o mesmo tratamento. Tem cá um dedo a querer adivinhar se com a Venezuela foi assim, já sei que com Israel parece que sim, mas tem cá um dedo. Portanto, isto é uma vontade política. Aliás, uma diretiva, diz a auditoria do Dr. António Costa, a proibir isto mesmo, que não foi cumprida, por visto. Depois isto é tudo tomado por funcionários de nomeação, não é de carreira. Não é? Isto piorou, o regime piorou no tempo de Medina. Medina é o principal responsável. Agora, se demite ou não demite, isto aqui é um país de irresponsáveis, portanto ele faz o que ele quiser e apetecer. E agora é votado à mesma, tudo não se passa nada. Agora, isto é de facto grave. Mas, como é costume em tudo, reparem num pormenor. Ainda ninguém disse assim: vamos lá fazer já uma lei de emergência para resolver isto. Portanto, as manifestações são reguladas desta maneira e é
proibido dar dados a quem quer que seja. Ponto. 2 ou 3 artigos. Então na Assembleia podem fazer, alguém propôs. Não. Não, porque lhes dá jeito. E depois, a corrupção, não sei o quê. Pois, as leis é que permitem este tipo de coisas todas. Se calhar eu, se fizer uma manifestação para estar bem seguro, se untar as mãos ao indivíduo que dá os dados, já não tenho dados e estou descansado. Portanto, a lei quer-se clara e sem dúvidas nenhuma. Portanto, há aqui um problema muito, 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 muito grave. Já não se pode andar para trás, mas pode-se andar para a frente. Já era tempo, numa semana ou 2, ter feito uma lei para esclarecer isto. Não fizeram. Este é o ponto. E depois também não percebo porque é que há de ser a Câmara da capital do distrito a resolver o problema e não há de ser qualquer Câmara onde a manifestação se resolve. Portanto, se forem Reguengos de Monsaraz, pode haver lá uma manifestação qualquer, a Câmara resolve o problema, com um processo administrativo, com a guarda, com a polícia, resolve o problema. Não vejo qual é a necessidade de ser a Câmara do capital do distrito, não percebo isso. Silvério Cunha. Bom, carece de uma lei rápida. Eu ia dizer uma coisa que por acaso até curiosamente me parece que passou um bocado despercebida. Eu julgo que a questão da Venezuela que houve foi, no entanto, curiosamente, era uma manifestação a favor do Maduro, era contra as sanções americanas contra a Venezuela. A manifestação, por acaso, curiosamente, foi uma manifestação que não era contra o Maduro, era a favor. E, curiosamente, comunicaram o nome dos manifestantes à Embaixada da Venezuela. Agora, o que eu acho é o seguinte, acho que isso é tudo ilegal e mais. O José Faustino falou numa lei, sabe que eu acho que não é, a gravidade, aliás, para mim é maior, do problema é maior. Porquê? Porque não é preciso lei, porque a lei já existe. Não, estou de acordo com isso, mas... A questão é esta, é que tudo isto é inconstitucional, começa já por aqui. Portanto, acontece que isso é que para mim é grave. E é uma prática que, a meu ver, portanto, o problema que o Presidente da Câmara de Lisboa e outros Presidentes das Câmaras, quaisquer Presidentes, é que eles reduziram um fenómeno político que põe em causa os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos a uma questão de procedimento administrativo discricionário da Câmara. E isso é que não pode ser assim. Porque, a meu ver, é ilegal, é inconstitucional e isso até levantaria um problema, a meu ver, mais grave. Portanto, eu acho que, por acaso, enfim, o Dr. Medina fez bem em pedir desculpas e lamentar e o diabo a sete. E acho que sim. Mas a verdade é esta. A situação, o que tem sido feito reiteradamente na Câmara de Lisboa, já houve 57 casos de participações dessas, no mínimo, o que tem sido feito na Câmara de Lisboa e provavelmente outras câmaras, não sei, estou a falar do alto da minha ignorância, mas acredito que seja, há 308 câmaras, não é? Pode ter acontecido com muitas outras até. Mas aquilo que tem sido feito é claramente ilegal e, a meu ver, devia ser apurada essa questão. Consequências políticas, de facto, é verdade. O Dr. Medina acha que não teve importância e aqui é que é o problema, que é um problema, a meu ver, grave, porque é um problema legal, por um lado, e por outro lado é um problema, digamos, de cultura política. O Dr. Medina, de facto, fez mal em não se demitir por uma razão. Por dizer assim, isto não é motivo para, porque da minha parte nunca houve má fé. A questão não chega a dizer isso. Não basta dizer isso. Porquê? Porque é preciso tirar ilações. Quer dizer, se tratamos as questões seriamente, e se ela de facto tem uma seriedade grande no que respeita aos direitos, liberdades e garantias das pessoas, estrangeiras ou não, as que estão cá com licença, acontece que, obviamente, as responsabilidades são fundamentais. Se atenta com os direitos fundamentais, as responsabilidades são fundamentais. Isto, noutro país, era tratado de outra maneira. Seria tratado de outra maneira e com mão pesada, deve dizer-se, no sentido político. Ele, de facto, eu acho que ele cometeu até um erro, inclusive tático para mim. Um erro tático, porque ele se demitisse, a meu ver, tirava mais proveito político do que não o fazer. E acho que, mas isto é uma questão agora pessoal, digamos assim, tática. Mas do ponto de vista, digamos, teórico e do ponto de vista fundamental, dos princípios fundamentais, eu acho que efetivamente o que foi feito foi inadmissível. Inadmissível, pronto. É a palavra que, e portanto todas as consequências tinham que ser em torno desta palavra, esta qualificação que é o inadmissível. Ponto. É preciso reparar numa coisa. Como agravante, além de ser inconstitucional e ser ilegal em geral, até vai contra o recente regulamento de proteção de dados, que é muito mais pormenorizado. E devo dizer o seguinte, no nosso país tem havido já casos judiciais em que os tribunais têm tratado a coisa com mão pesada. Ponto 1. Ponto 2.
até as instituições, aqui a universidade tem um regulamento, tem um protetor de dados, e acontece que isso levanta até questões muito curiosas, que são questões que nós até podemos achar que não tem nada a ver que não tem, aliás, nada a ver com a ideologia nem a política, mas, por exemplo, uma pessoa está doente, tem a garantia de que nenhum documento diz que doença tem, apenas que está doente. Uma pessoa tem um problema qualquer e tal, não se diz isto, não se fala. O princípio até é não se dizer para se proteger o mais possível os dados. Ora, o que aconteceu foi que realmente não se protegeram nada aos dados, pelo contrário, foram dados, os dados foram dados, é uma coisa que eu acho extraordinária, e acho que retirar importância a isto é de facto uma coisa assim um bocado esquisita, e não está em causa para mim a boa-fé ou a má-fé das pessoas, o que está em causa é a assunção dos princípios, é uma questão de cultura política democrática, claro. E essa é que é uma questão que eu acho que me mete impressão, sinceramente a mim mete-me impressão. Muito bem, já passamos da hora, temos de terminar o programa, ficamos por aqui, regressamos 2 a 8 dias à mesma hora. Boa tarde, bom fim de semana.